Agora é pra valer, hein? Decisão de José Bota é buscar no mercado um reserva de luxo para o nosso meia Georgian de Arrascaeta, nação. É isso mesmo. E a torcida já começa a ficar naquela expectativa, né? Quem será que vai vir? Começa a sugerir alguns nomes, inclusive 4 nomes já estão sendo sugeridos para ser esse reserva de luxo de Arrascaeta, ou seja, né, o cara que chega aí para brigar pela titularidade. Na verdade é essa, porque se a gente fala reserva do Arrascaeta, ninguém quer, por exemplo, vamos dar um exemplo, deixar lá o Garro, o Corinthians e vir jogar como reserva no Flamengo. Ah, vou para ser reserva, não quero. Então se o cara chegar para brigar pela titularidade, revezar na verdade com a Arrascaeta, jogos importantes, aí é outra história. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você, falar também sobre Jorginho, que já está procurando casa e escola para os filhos. Então essas férias de Jorginho, essa viagem de Jorginho ao Rio de Janeiro não foi à toa não, nação. Deixa eu explicar para vocês sobre a situação daqui a pouco. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer muita coisa boa aqui sobre Alexandro também, que abriu o jogo já pensando no Super Mundial de Clubes. Fica ligadinho, hoje tem Mengão queridão, hein? Na seleção brasileira, Gerson titular absoluto. Vou trazer aqui para você todos os detalhes. E o Flamengo nesse exato momento está no CT do Ninho do Urubu, fazendo seu último treino dessa semana, porque amanhã já tem folga, sábado e domingo também. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Vamos começar falando sobre essa preparação do Flamengo, que na verdade o Flamengo já começou a preparação pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no próximo dia 29, diante do Internacional de Porto Alegre, que acontece no sábado 29 de março. Flamengo e Internacional. O Flamengo começou a maratona de preparações para esse duelo na última terça-feira. O elenco ganhou folga na segunda, terça-feira treinou, ontem, quarta-feira treinou, hoje, quinta-feira, o Flamengo faz o último treino semanal. Lembrando que o Flamengo, como divulgou o cronograma, né, da programação semanal da equipe do elenco profissional, amanhã tem folga, sábado folga e domingo também folga. O elenco se reapresenta novamente só na segunda-feira para retomar as atividades e para valer, pensando nesse jogo contra o Internacional. Lembrando que depois da estreia do Brasileirão, o Flamengo já tem a estreia na Libertadores. Ontem, como eu trouxe para vocês, tivemos aí o Danilo e Bruno Henrique fazendo trabalho de academia. Hoje fizeram trabalhos leves, estão nesse exato momento, inclusive no CT do Ninho do Urubu. Pedro e Cebolinha treinando no campo, segue ainda o mesmo cronograma, enquanto os demais estão aí treinando junto com o técnico Felipe Luiz para valer. Hoje também tem seleção brasileira, hein? Seleção brasileira pra gente ficar de olho, porque lá está Gerson, Wesley, Alexandro e Léo Ortiz. Como eu trouxe para vocês logo cedo, o Gerson deve ser titular sim absoluto para esse jogo, né? Com uma provável escalação do Dorival Júnior com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior e João Pedro, garoto João Pedro aí, ganhando oportunidade na seleção brasileira e vai ser titular absoluto. O Wesley, Alexandre e Léo Ortiz, aí que são outros representantes do nosso Mengão queridão na seleção brasileira, assim como o Gerson, deve começar no banco de reservas. Isso não quer dizer que ele não seja acionado aí pelo técnico Dorival Júnior. Agora, em relação ao Wesley e Guilherme Arana, você realmente, Dorival, tá certo? Começar o jogo com Guilherme Arana, ele poderia ali entrar com o Wesley na lateral direita como titular na seleção brasileira? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre essa parceria de Alexandro e Danilo. Alexandro e Danilo, após essas 2 taças conquistadas pelo Flamengo, a dupla chegam a 10 títulos juntos
em 9 anos de parceria. É isso mesmo. Pelo Campeonato Paulista, ele conquistaram o Campeonato Paulista, a Libertadores também pelo Santos, né? Pelos dois aí pelo Santos. Depois veio o Campeonato Português de 2011 a 2012 pelo Porto. Novamente o Campeonato Português de 2012 e 2013 também pelo Porto. Campeonato Italiano 2019-2020 pela Juventus. Supercopa da Itália em 2020 pela Juventus. Copa da Itália 2021 e 2022 pela Juventus. Copa da Itália 2023-2024 pela Juventus. E agora pelo Flamengo. Ele tem aí a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Tá aí, parceria de longa data, né? 9 anos é 9 anos. Tá aí Alexandro e Danilo pelo Mengão Queridão. E vem mais por aí, né, nação? Vem mais por aí. Porque o Alexandro, ele contou ao GE que o Flamengo já se prepara mentalmente para o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Olha só o que ele falou. Minha expectativa é grande. O jogo contra o Chelsea, sabemos que muitas coisas vão acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que já estamos acostumados. Mas como sempre, vamos fazer o nosso melhor. E antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. Disse aí o lateral esquerdo Alexandro, meus amigos. E aí, torcedor? Realmente, o que esperar desse Super Mundial de Clubes, né? O Mengão Queridão aí, que aqui no Brasil temos aí o Palmeiras, Fluminense e Botafogo, né? Junto com o nosso Flamengo, participando desse Super Mundial de Clubes que vai agora de junho a julho de 2025. Tá chegando a hora, né? Então, competições importantes, porque se a gente pegar agora, olha só, Campeonato Brasileiro, depois vem a Libertadores, seguida a Copa do Brasil, depois o Super Mundial de Clubes. Então vamos torcer aí para que dê tudo certo para o nosso Mengão Queridão e realmente, né, o Flamengo faça uma bela participação nesse modelo aí desse novo Super Mundial de Clubes. A Copa dos Clubes, né? Copa do Mundo dos Clubes aí, realmente fazer uma bacana apresentação do Flamengo vai ser muito, muito, muito bom. Beleza? Vamos falar agora sobre Jorginho, porque esse negócio de férias de Jorginho no Rio de Janeiro não é somente para férias essa viagem de Jorginho. Né? Não é somente para férias. Como ele falou, né? Tá de férias, vai conversar com o Boto, vamos ver. A informação que temos é que o atleta já está em busca de casas, escolas para os filhos e tem até visita agendada ao CT do Ninho do Urubu. Como já foi informado, Jorginho tem todas as bases acertadas com o Flamengo, mas não pretende assinar um pré-contrato. Porque eu vou explicar para vocês, a ideia da diretoria é ter o jogador no Mundial de Clubes, mesmo que o seu contrato com o Arsenal vá até o fim de junho. Ou seja, para esperar o contrato dele lá se encerrar com o Arsenal até o fim de junho, não teria o Jorginho no Super Mundial de Clubes. Nesse caso, o Flamengo vai tentar viabilizar uma antecipação de Jorginho, ou seja, ver se consegue a liberação junto ao Arsenal, porque depois, né, do fim da temporada, os clubes eles têm um acordo para liberarem jogadores que estão em fim de contrato e que não vão mais renovar. Então esse acordo é lá entre os clubes europeus. E o Arsenal, por entendimento do Arsenal, eles podem liberar o Jorginho já agora no final de maio. Sendo assim, o Jorginho fica livre totalmente e já pode assinar diretamente, definitivo com o Flamengo, sem precisar assinar aquele pré-contrato. Então pode sim dar certo aí pro Mengão Queridão e a gente ter o Jorginho já no Super Mundial de Clubes. Porque se for esperar no final de junho, então vamos aí não ter o Jorginho no Super Mundial de Clubes. Já tudo vai depender da liberação do Arsenal, tá, nação? Tudo vai depender da liberação do Arsenal. Bom, fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação de Jorginho no Flamengo. Vamos falar agora sobre esse reserva de luxo de Arrascaeta. Eu hoje pela manhã, logo cedo, né, na madrugadinha ali, amanhecendo o dia, trouxe um vídeo para vocês. Falei sobre a situação da decisão de Zé Boto
que ele deixou claro em entrevista ao Vender Casagrande que vai ao mercado em busca de um jogador para a posição. Hoje, na visão do diretor, o único jogador que não tem um jogador ali para revezar com ele é o Georgian de Arrascaeta. O Arrascaeta que recebeu um número de carga de jogos acima do permitido para ele na temporada passada, né? Não só na temporada, nas temporadas passadas. Ele ainda fala, não nessa temporada. Inclusive, o Arrascaeta já foi poupado de alguns jogos do Campeonato Carioca, justamente para ficar 100% para jogos importantes, grandes jogos que o Flamengo tem pela frente. Mas José Boto deixou claro que vai no mercado em busca de um jogador para essa posição. Ou seja, não é um jogador para ser o reserva de Arrascaeta, eu posso falar assim, é um jogador que vai ser tipo um jogador à altura do Arrascaeta, um reserva de luxo, eu posso falar assim, um reserva de luxo, para revezar com o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta, pelas competições que o Flamengo tem pela frente, principalmente competições puxadas, viagens e tudo muito mais, o Arrascaeta não vai dar conta. O físico do Arrascaeta já está sentindo. Mesmo com a categoria que o Arrascaeta esbanja dentro de campo, mesmo assim, o Arrascaeta vai precisar desse cara junto com ele. Ou seja, vamos lá, tem jogo contra a LDU, tem jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão, tem jogo contra o Vasco, o Grêmio, e aí são 4 jogos seguidos nesse pico. Então vamos lá, Arrascaeta entra no jogo X, né? Já vem outro, entra no jogo tal, porque o Arrascaeta não vai segurar essa carga, vai ser muito cansativo para o Arrascaeta, então não vai ser um reserva do Arrascaeta. O Arrascaeta reserva é quando o jogador tá lá, tinha titular direto, não tem que ali, vai reserva ali, muda nos 40 minutos, 30 minutos do segundo tempo. Não, vai ser um cara, um reserva de luxo para revezar com o Arrascaeta. Vocês entenderam? Agora a torcida tá aí, né? Buscando alguns nomes. A torcida sabe como é que é a torcida rubro-negra. A torcida rubro-negra começa logo a procurar no mercado. E aí temos aí nomes de John Arias sendo falado, nomes de Rodrigo Garro, Rafael Veiga, Alan Patrick. Eu vou falar para vocês, tá? Desses aqui, com toda certeza, para chegar e ser titular, brigar pela titularidade, ser titular com a Arrascaeta, ser titular na verdade, é Rodrigo Garro. Sem sombra de dúvidas, Rodrigo Garro. John Arias também joga muita bola. John Arias, Rafael Veiga, Alan Patrick já está com 33 anos, não sei, está jogando bem lá no Internacional, pode, né, dar bem ou não, se encaixar bem no Flamengo, mas o Rodrigo Garro chegar junto com a Arrascaeta, dois juntos agarrados, vamos, que vocês acham? Deixa aí nos comentários a sua opinião, mas o Zé Boto está decidido, vai no mercado buscar esse jogador, tá, nação? Então vamos seguir firme e forte com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.